dia, pessoal. Estamos aqui para nossa segunda aula de processo penal do Mais 18 Extreme. A gente vai aqui dar continuidade à nossa matéria. Nós vimos na nossa primeira aula alguns temas mais introdutórios no processo penal. Hoje a gente vai conversar sobre interpretação da lei processual penal e a gente já parte para o inquérito policial, que aí a gente vai ter muita coisa para conversar, principalmente. A nossa aula segue, portanto, ali do artigo 3º em interpretação. A partir do artigo 4º a gente começa a falar de inquérito policial. Bom, então essa segunda aula reservada para esses temas, a gente começa comentando a partir do artigo 3º. O artigo 3º da Lei Processual Penal, do Código de Processo Penal, fala que a lei admitirá a interpretação extensiva e a aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais do direito. Nós até já havíamos comentado a respeito desse artigo 3º na aula passada, quando a gente falou um pouquinho sobre analogia, porque eu comentei com você que é possível analogia, é possível interpretação analógica, inclusive em favor do réu ou em prejuízo do réu, já que nós estamos na lei processual penal, o que difere muitas vezes lá da lei penal, do direito penal. Ainda é possível também interpretação extensiva, bem como outras formas de interpretação. Então, nós sabemos que a interpretação, em termos gerais, é uma atividade inerente a todo operador de direito, não se trata de um processo de criar uma norma, mas, na verdade, a gente está retirando daquela norma o seu real conteúdo. Estamos extraindo daquela norma o seu real conteúdo. E aí, dentro de interpretação, nós temos algumas classificações que, para fins didáticos, eu separei por algumas tabelas para você, para que você faça essa revisão de uma forma mais didática e de uma forma mais objetiva, tá bom? E daqui a pouco a gente parte para inquérito. Antes da gente partir para inquérito, portanto, vamos só revisar as espécies de interpretação. No artigo 3º a gente já viu possibilidade de interpretação extensiva, mas eu conversei com você que é possível outras formas. Então, a gente divide as espécies de interpretação quanto ao sujeito, quanto aos meios empregados, quanto aos resultados dessa interpretação. E no final, é de bom tom que a gente diferencie interpretação extensiva de interpretação analógica e analogia. Parte disso a gente já conversou na aula passada. Primeiro, quanto ao sujeito. Veja, é quem realiza a interpretação. Então, a gente olha para quem está realizando a interpretação. Nós temos a chamada autêntico-legislativa, que quem está realizando é exatamente a lei, o legislador, no momento que faz a lei. Então, procede da mesma origem da lei e tem essa força obrigatória, porque já vem junto com a legislação. Nós temos a jurisprudencial ou judicial, que são exatamente as orientações dos juízos, dos tribunais que vão dar forma a essa norma, dizendo como que vai se aplicar aquela norma, qual a interpretação a ser dada àquele determinado dispositivo. E nós temos a doutrinária ou científica, em que é aquele entendimento dado pelos próprios estudiosos, escritores, comentadores do direito. Então, dividimos em 3 sujeitos: a legislativa, a jurisprudencial e doutrinária. Quanto aos meios empregados para a realização dessa interpretação, então nós temos a gramatical ou literal, como o próprio nome está dizendo. A gente leva em consideração a letra fria da lei, o real significado da lei, o exato significado das palavras contidas naquela lei, naquela norma. Sistemática é uma interpretação que, quando é feita de forma literal, ela não é suficiente, então nós precisamos partir para outros critérios. E então, há ali um confronto lógico de vários dispositivos legais e pelo sistema nós conseguimos extrair essa interpretação da norma. Lógico, um raciocínio que nós retiramos do espírito da lei. Histórico, em que se analisa o contexto histórico daquele momento em que a lei foi produzida e aprovada. Teleológica, nós procuramos o sentido, a finalidade daquela lei de acordo com os fins sociais em que ela está se dirigindo. E teleológica sistemática, nós estamos compondo 2 critérios. A teleológica que define a finalidade, com a sistemática que define o sistema. Então, isso nós partimos da teleológica sistemática. Resultados. Então, nós vimos quem realiza, qual o meio ele utiliza, e agora nós vemos qual o resultado que ele pode chegar com aquela interpretação. Pode ser que aquela interpretação resulte numa declaração do texto,
Então, nós estamos declarando o significado daquela norma. Ele não é ampliado, ele não é reduzido, eu apenas estou declarando o que ele realmente significa. Tem a interpretação restritiva, então nós estamos restringindo o real significado da norma. Então, temos, por exemplo, o jargão, toda exceção deve ser interpretada de forma restritiva. Extensiva ou ampliativa, nós estamos alargando o significado da norma. Daqui a pouco a gente vai conversar na próxima tabela de alguns exemplos. A analógica, em que nós já vimos a interpretação analógica, nós temos formas casuísticas inscritas em determinado dispositivo, nós utilizamos outro semelhante e nessa expressão semelhante que nós temos, que o próprio legislador permite que haja interpretação, é feita uma interpretação analógica. Nós vamos daqui a pouco distinguir pelo menos essas duas. E progressiva ou adaptativa, para que seja abarcado novas concepções. Nós estamos mudando, nós temos transformações sociais, científicas, morais, jurídicas e exatamente por essas mudanças, novas interpretações surgem para que se adequem a esse novo momento. Então há uma interpretação progressiva, adaptativa ou evolutiva. Quanto a essas duas daqui primeiras, a analogia a gente já conversou na nossa primeira aula, eu peço atenção, porque nós já até comentamos sobre a interpretação analógica, falando que o próprio dispositivo permite essa interpretação. Ele traz uma nomenclatura mais genérica e a gente interpreta essa nomenclatura mais genérica falando o que naquele caso em concreto pode ser aplicado àquele dispositivo legal. Então, o próprio legislador permite. Na interpretação extensiva, não. Nós não temos essa nomenclatura genérica, essa previsão genérica. Veja exemplos bem atuais que nós temos na jurisprudência do STJ a respeito de interpretação extensiva. Lá no artigo 581, que nós vamos conversar ainda para o final do nosso curso, lá na parte de recursos criminais, nós vamos falar a respeito de recurso em sentido estrito. Lá nos incisos do artigo 581, nós temos diversas previsões. O 581 é tido como um rol taxativo e não exemplificativo, taxativo, mas que é feita em interpretações extensivas. Então, por exemplo, lá no inciso 5º, diz que do indeferimento da prisão preventiva ou ali também da revogação da prisão preventiva, cabe recurso em sentido estrito. E vem a jurisprudência e interpreta esse inciso 5º falando assim, olha, apesar da lei não ter dito outras formas de prisão ou outras previsões, também é cabível recurso em sentido estrito. Como exemplo, a prisão temporária. Então, além da prisão preventiva, se for um indeferimento de prisão temporária, uma revogação de prisão temporária, também cabe recurso em sentido estrito. Outro caso também analisado pelo STJ, revogação de medida cautelar diversa da prisão. Então, na revogação da prisão preventiva, cabe recurso em sentido estrito. Da revogação da prisão temporária, cabe recurso em sentido estrito. Assim como da revogação de medidas cautelares diversas da prisão, menos gravosas do que a prisão, mas também medidas cautelares pessoais, medidas restritivas pessoais, também cabe recurso em sentido estrito. Então, se ele estava ali em liberdade provisória cumprindo o comparecimento mensal, uma proibição de frequentar determinado lugar, e o juiz foi e revogou essa condição, o Ministério Público pode recorrer, não concordando com essa revogação, interpondo recurso em sentido estrito. Então, não está descrito de forma genérica no artigo 581. Mas aquelas hipóteses ali trazidas no inciso, geralmente são interpretadas no sentido de ampliar para as outras hipóteses. Então, é feita uma interpretação extensiva, ampliativa, do próprio inciso, daqueles incisos do artigo 581. São grandes exemplos que nós temos na jurisprudência recente do STJ, ok? A gente sai um pouquinho de interpretação, eu passei até de um modo mais rápido pela interpretação, porque, na verdade, esse não é um dos temas principais para a prova da magistratura, ok? Então, é bom você ter aqueles quadrinhos para você revisar de uma forma mais didática, mas tendo em mente que, se for uma revisão de última hora, esse tema não é um tema muito cobrado para a prova da magistratura. Na prova objetiva, a gente vai ter vários outros temas que ainda vamos conversar, como ação penal, procedimento, jurisdição e competência, prisão, recursos, que são temas mais recorrentes em provas de magistratura. A gente avança agora para inquérito policial. Claro que o tema de inquérito policial é um tema mais cobrado em carreiras policiais
para agentes, escrivão, agente, delegado, é mais cobrado lá. Mas não significa que não caia na carreira da magistratura. Então, como o nosso objetivo é passar por todos os pontos do edital, nós avançamos agora para terminar, vai ser toda a nossa aula na parte de inquérito policial. E aí eu peço para você abrir a partir do artigo 4º, porque seguindo na leitura do código, vendo jurisprudência também, a gente vai ver tudo a respeito de conceito, natureza jurídica, valor probatório, características, início e conclusão do inquérito policial, diligências investigatórias, atribuições da autoridade policial, prazo para conclusão do inquérito policial, arquivamento, possibilidade de desarquivamento e jurisprudência. A gente passa por cada um desses tópicos. O que é o inquérito policial? É uma investigação conduzida pela polícia judiciária em que a polícia está investigando determinado fato para a colheita de elementos que demonstrem a existência do crime, que é a materialidade, e os indícios suficientes de que determinada pessoa praticou aquele crime. Então, nós estamos colhendo elementos suficientes a propiciar que o órgão acusatório, seja o Ministério Público na ação penal pública, seja o querelante na ação penal privada, possam oferecer a peça inicial acusatória, seja a denúncia ou a queixa-crime. Então, ocorre uma colheita desses elementos de prova pela polícia judiciária. A natureza jurídica do inquérito é de um procedimento administrativo e o valor probatório dele é relativo. Não tem como a gente falar que tudo que for colhido na fase da investigação vai necessariamente preponderar durante a ação penal. Tudo bem que esses elementos de prova colhidos durante a investigação, em tese, eles têm que ser o quê? Confirmados em sede de contraditório judicial, porque nós vimos princípios na aula passada e um dos princípios importantíssimos é o contraditório judicial, exatamente para confirmar aqueles elementos de prova, havendo os princípios constitucionais. Nisso, a gente tem que conversar sobre o artigo 155 do Código de Processo Penal. Ele diz lá assim: o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. 3 momentos importantes. Então, veja, aquilo que é colhido como elemento de prova na fase da investigação do inquérito policial tem que ser confirmado na fase da ação penal em contraditório judicial. E não se pode, portanto, condenar alguém na fase da sentença com base exclusivamente num elemento que foi colhido na investigação. Exclusivamente, cuidado com essa palavra. Exclusivamente. Não significa que você não vai usar um elemento de prova do inquérito. Você pode usar. Mas é porque a condenação não vai ser baseada exclusivamente nisso. Eu tenho outros elementos colhidos no inquérito, na ação penal, que nesse conjunto confirma que foi o João que praticou o roubo, então ele vai ser condenado. Então, muito cuidado. Estamos aqui na fase do inquérito. Estamos investigando um roubo que o João teria praticado. Colhemos ali o depoimento da vítima, da testemunha e do João, do conduzido. Elas reconheceram o João. Chegou na instrução, na fase da ação penal. Lá na audiência de instrução e julgamento, as vítimas não reconheceram o réu. No momento da sentença, o juiz pode chegar assim e falar: condeno o João, porque lá na fase do inquérito as vítimas e as testemunhas reconheceram ele. Então ele está condenado. Veja que esse reconhecimento, utilizado para fundamentar exclusivamente essa condenação, foi um elemento exclusivo produzido na fase do inquérito, que não foi confirmado aqui porque não houve o reconhecimento. Haveria uma dúvida, vamos supor assim, sobre a autoria desse delito. Por outro lado, claro que se foi reconhecido aqui, chegou aqui, vítima e testemunhas falaram, realmente foi ele, explicaram a dinâmica do roubo, e o juiz, no momento da sentença, proferiu sentença falando desses elementos e desses elementos. Então, não foi de forma exclusiva. Ele se embasou também na fase do inquérito, mas não de forma exclusiva. Aí não tem problema. A grande questão é esse exclusivamente. Mas nós temos exceções também no próprio artigo 155, que ele ressalva
3 espécies de prova. Porque nessas 3 espécies, não tem como a gente produzir novamente aquela prova em tese. Não haveria essa possibilidade. Então, apesar dessas provas terem sido produzidas no inquérito policial, elas podem ser utilizadas como fundamento para uma condenação. Porque elas não têm, de jeito algum, como existirem novamente, da forma como foram produzidas, elas não vão existir na fase da instrução. E aí nós falamos das provas cautelares, não repetíveis e provas antecipadas. Provas cautelares, grande exemplo, interceptação telefônica, mandado de busca e apreensão. O delegado de polícia pediu a interceptação telefônica, foi deferida pelo juiz, já que tem reserva de jurisdição. A pessoa foi interceptada, descobriu que ela está praticando tráfico de drogas com associação para o tráfico, descobriu que a entrega da droga vai ser amanhã e o policial foi lá e prendeu todo mundo. Veja que a interceptação telefônica foi produzida como prova cautelar diante dos seus requisitos cautelares, da necessidade, da urgência e com os requisitos da lei de interceptação telefônica também. Foi produzida com autorização judicial, de acordo com os seus requisitos legais, produzida na fase do inquérito, uma interceptação telefônica que é impossível a gente repetir aquele diálogo lá na fase da ação penal, não tem como. Então é uma prova cautelar que é ressalvada no artigo 155. Muito cuidado que aqui vai reger o princípio do contraditório diferido, que nós fizemos aquela diferenciação na aula passada de contraditório real e contraditório diferido. Contraditório real, no momento da produção da prova, as partes estão ali para contraditar aquela prova. No contraditório diferido, não, as partes não estão ali. Mas, no momento em que for juntada aquela prova ao processo, a parte pode se manifestar, pode impugnar aquela prova. Isso ocorre na interceptação telefônica. No momento da produção da interceptação telefônica, a pessoa não está sabendo, a defesa da pessoa não está sabendo. Senão ela pode frustrar a realização dessa prova, a produção dessa prova. Então, o contraditório é depois. Foi realizada a interceptação telefônica, foi juntada aos autos, aí a defesa vem, toma conhecimento, pode contraditar, pode impugnar, pode falar o que for a respeito daquela interceptação telefônica. Provas não repetíveis. Veja, eu tenho, por exemplo, um exame de corpo de delito. Então, no exame de corpo de delito, veja, acabou de acontecer um acidente. Foi um acidente com embriaguez ao volante, um acidente em alta velocidade, ocorreu o acidente. O delegado foi lá, providenciou que não se alterasse em nada naquele local do acidente e chamou a perícia foi feita. Veja que, em regra, esse exame independe de autorização judicial. Não teve autorização judicial. Mas esse exame pode ser repetido lá na fase da ação penal? Não, gente. Depois da realização do exame no local do acidente, o local vai ser desfeito. Então, é uma prova não repetível. Nesse exame de corpo de delito, esse laudo que foi produzido, no momento da realização da perícia, as partes estão lá para contraditar eventuais coisas que estão acontecendo? Não, também tem o contraditório diferido. No momento que for juntado o laudo, poderão ali pedir esclarecimentos ao perito, impugnar aquele laudo, nomear assistente técnico, tudo. Mas no momento da produção da prova, não. E por fim, as provas antecipadas. Vamos supor que estamos na fase ainda bem prévia da audiência, está longe de ser marcada a audiência de instrução e julgamento, e vem a notícia de que uma testemunha está quase para falecer. E ela é uma testemunha importante, uma testemunha ocular do caso. É muito interessante, as partes pedem isso para o juiz, para que aquela testemunha seja ouvida de forma antecipada. Antecipada por quê? Porque ela não vai ser ouvida no momento processual próprio, que é da audiência de instrução e julgamento. Ela vai ser ouvida antes. Se ela vai ser ouvida antes, é uma prova antecipada nesse exemplo. Só que, diferentemente da prova cautelar e da não repetível, que é o contraditório diferido,
Na prova antecipada, nós temos a autorização do juiz, mas o contraditório é direto, real. Porque na audiência que for marcada para a oitiva dessa testemunha que está quase falecendo, ou ir ao hospital ouvir essa testemunha, as partes estarão presentes. Vai estar o juiz, vai estar o Ministério Público, vai estar a defesa do réu, todo mundo vai estar ali podendo impugnar o relato daquela testemunha. Então, o contraditório na prova antecipada, em regra, ele é direto, ele é real. É importante saber o 155? Sim. Você tem que saber essas duas partes marcadas, você tem que saber a ressalva e o que significa cada uma dessas ressalvas. Por isso que quando a gente trata de valor probatório, é um valor probatório relativo, porque aquilo que foi produzido como elemento de prova no inquérito, em regra, ele tem que ser repetido, confirmado no contraditório judicial, com a ressalva de algumas provas produzidas nesse momento da investigação. Agora, o inquérito policial é a única forma de se investigar um crime? Não. Nós temos um gênero, investigação, colheita de elementos de prova de materialidade, indício de autoria. Uma das possibilidades de investigar um crime é o inquérito policial, mas como ele está no Código de Processo Penal, a gente acaba dando mais relevância a ele. A gente estuda ele propriamente dito. Agora, dentro desse gênero investigação, nós temos outros exemplos de apuração de crimes. Inquérito parlamentar presidido por CPI, inquérito policial militar lá na Justiça Militar, investigações feitas pelo Ministério Público em inquérito civil público, investigações feitas pelo Ministério Público diretamente, porque os tribunais superiores já decidiram que o Ministério Público pode investigar de forma direta. Nós temos lá inquérito quando o promotor e juiz praticam crime, em que há um inquérito presidido lá pelo órgão de cúpula do tribunal ou do Ministério Público. Todas essas formas aqui nós podemos investigar delitos. E não é por meio do inquérito policial do artigo 4º. Então, o inquérito policial é uma das espécies de inquérito policial. Dentro do inquérito, porque nós vamos tratar dele propriamente dito, nós temos algumas características que você deve levar para sua prova. Primeira delas, ele é inquisitivo. Não há contraditório e ampla defesa na fase do inquérito policial. Não tem que ter necessariamente um advogado na fase do inquérito. Não tem que ter um contraditório necessariamente pelas partes na fase do inquérito. Claro que o Estatuto da Ordem, ele prevê que no momento, por exemplo, que o delegado vai ouvir uma pessoa que está sendo investigada, indiciada, ou vai ouvir essa pessoa que está presa em flagrante, se essa pessoa presa ou investigada indicar o advogado, o delegado vai esperar esse advogado chegar para ouvir aquela pessoa. Mas isso ocorre em todos os casos? Não. Se aquela pessoa não tem advogado, ele vai ser ouvido sem advogado, sem defensoria. Porque, de regra, não tem princípio do contraditório e ampla defesa na fase da investigação. Entende-se como um sistema inquisitivo. Lá no processo penal é sistema acusatório. Aqui na fase do inquérito é um sistema inquisitivo. Nós temos uma exceção colocada pela doutrina que é o inquérito policial para decretação de expulsão de estrangeiro, em que nesse inquérito vai ter que ter contraditório, mas é a exceção. Outra característica, inexistência de nulidades. Na fase do inquérito policial, entende-se que não há nulidade. Eventual irregularidade ou vício que ache que cometeu na fase do inquérito, isso não vai macular a fase da ação penal. Isso não vai contaminar a ação penal a ser oferecida pelo Ministério Público. Essa é a regra. Só que eu trago para você um item que foi cobrado na banca CESP, que foi esse item. Mas é importante porque ela, na verdade, copiou ali redação de livro. Porque ela trouxe a regra, que é o que nós estamos falando, não contamina, não macula, e trouxe no mesmo item uma exceção. Foi um item cobrado na Justiça Federal, Magistratura Federal, mas que é um item possível de ser cobrado na Magistratura Estadual também. Os vícios ocorridos no curso do inquérito policial, em regra, não vão repercutir na futura ação penal, ensejando apenas a nulidade da peça informativa, salvo quando houver violações de garantias constitucionais e legais expressas
e nos casos em que o órgão ministerial, na formação da opinião delicti, não consiga afastar os elementos informativos maculados para persecução penal em juízo, ocorrendo, desse modo, a extensão da nulidade à eventual ação penal. Então, veja, a regra é aquela, não macula. Mas nós temos exceção? Sim, que é essa parte final trazida pela doutrina. O inquérito policial ele é escrito, prevê o artigo 9, o artigo 9, se você fizer a leitura agora, de que todas as peças do inquérito serão reduzidas a escrito e rubricadas pela autoridade. Então, claro, fica tudo reduzido a termo, não é feito oralmente. Tem que ser reduzido a escrito, ficar registrado, até porque se nós tivermos uma ação penal que se baseia nesse inquérito, o inquérito vai acompanhar a ação penal. Então, tem que estar tudo escrito. Sigiloso, artigo 20. Diz lá no artigo 20, a autoridade vai assegurar no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pela sociedade. No inquérito policial, se a autoridade policial está investigando um roubo, não é qualquer pessoa da sociedade que vai ficar sabendo a respeito daquele roubo. Não. Não é assim. O inquérito, como regra, ele segue em sigilo. Em total sigilo. Perfeito? E assim, claro que o sigilo interno ele não ocorre. Para o juiz que aquele inquérito está vinculado à vara dele, para o promotor que atua ali, não, aí não tem o sigilo. Para o advogado, em regra, não tem o sigilo. Mas o sigilo externo, ele existe. E aí, junto com o sigilo, é importante a gente saber a súmula vinculante 14, que fala propriamente da atividade do defensor daquela pessoa que está sendo investigada. Olha o que diz. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Esse artigo você tem que ter muita atenção ao já documentados em procedimento investigatório. Porque a defesa, em regra, ela tem acesso ao inquérito policial. Se a pessoa chegar lá e falar, doutor, o senhor está investigando um roubo praticado pelo meu cliente, eu quero ter acesso à investigação. De regra, ele vai ter acesso. O sigilo para o advogado não tem o sigilo externo. Agora, o delegado tem que ter cuidado para ver se dentro daquele inquérito as diligências que estão sendo feitas e autorizadas já foram documentadas. Porque se ainda tiver diligência em curso, na verdade, isso não vai ser dado à vista para o defensor, para o advogado. Porque veja só, se está realizando uma interceptação telefônica, tem como a gente deixar que o advogado saiba disso? Não. Há um sigilo, inclusive, para o investigado e para a defesa. Senão eles vão frustrar a realização da interceptação telefônica. Senão eles vão frustrar o cumprimento de mandado de busca e apreensão, por exemplo. Então, essa diligência já tem que estar documentada. Se é uma diligência em curso, não há esse direito da defesa de ter amplo acesso. Ela só vai ter amplo acesso quando estiver documentada. Perfeito? Vamos encerrar nosso bloco de número 1. A gente volta daqui a pouco, dando continuidade nas nossas características do inquérito policial. Tá bom? Até daqui a pouco.